santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como orvalho, e como a figueira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Graças, aleluia, ó Pai, damos ao Senhor por este dia que fizeste, e até aqui tens o Senhor nos ajudado, até aqui tem nos conduzido por caminhos planos, caminhos retos, caminhos perfeitos, ó Deus. E assim a cada dia buscamos a tua face, a tua presença, a entender a santa
Santa Escritura, a entender os teus propósitos, a entender o que o Senhor vê no coração do ser humano, a entender a humanidade. E muito mais do que isso, entender, ó Deus, que o Senhor procura aquela a quem o Senhor pode falar e direcionar para fazer uma obra, glória a Deus, para evangelizar, para ganhar almas para o teu reino, onde muitos estão confusos, sem saber o que é a tua palavra, sem saber o que é o teu reino, sem saber o que é os teus propósitos. Esses são de buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, da verdade da tua palavra. Não é uma religião, não, uma placa denominacional. É o Deus Todo-Poderoso que ama, perdoa e salva o ser humano. Ó Deus, nessa noite, fale conosco, que a tua palavra vá para produzir os efeitos a qual o Senhor tem, ó Deus, proporcionado, Senhor, nesta noite. Te oramos, te louvamos, alcança corações e vidas. Direciona, meu Pai, cada vida para o teu caminho, para a tua verdade e para a tua salvação. Aleluia! Esse é o sacrifício que o seu Filho fez para mostrar o caminho, a verdade e a vida que Ele é para toda a humanidade que crê no Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesse culto da família, hoje é a quarta-feira da família, Deus tem uma palavra para o nosso coração, para fazer-nos entender os seus propósitos, porque muitos ainda não sabem o valor de uma alma. O que é você falar da palavra de Deus para alguém e a pessoa entender e a pessoa acreditar e ali obter essa graça, esse favor, essa caminhada para a eternidade com Deus. É isso que Deus quer. O entendimento do coração do ser humano. Deus quer que eu e você venhamos entender. Nesse tempo, nós vamos falar um pouco sobre esse tempo a qual o profeta Isaías vivenciou. Esse tempo era 740 a.C. Muitos anos distante de nós, dessa geração, desse tempo. Mas veja como Deus estava vendo o seu povo. Deus estava vendo o seu povo. Seu povo estava vivendo uma vida diferente, onde eles, onde todo Judá ali estava sendo ameaçado pelo rei da Assíria. Havia ameaça constante de atacar, de prender, de matar. Mas essas ameaças eram como um despertamento para o povo de Judá. Essa ameaça era para que eles voltassem para o Senhor, porque eles foram se afastando de Deus por causa dos seus pecados, por causa da falta de justiça e por causa da falta de humilhar-se diante de Deus. Muitos tinham abandonado a Deus e passado a ter o coração engordado, o coração cheio de malícia, de engano, um coração cheio de maldade. Algumas pessoas foram se afastando de Deus e vivendo a sua própria
desafio era que Deus estava vivo no meio do seu povo. E nesse tempo, Isaías, ele era um homem da linhagem de nobreza. Sua família era uma família de posse, bem, e eram famílias que vinham de classes reais, de reis, homens importantes daquela época. Isaías era uma pessoa que temia a Deus, mas ainda não tinha entendido o chamado tão importante do que era o que Deus iria fazer através da vida dele. Ele ainda não tinha entendido. O seu próprio nome significa, o próprio nome de Isaías, salvação de Javé, significa salvação de Deus. Deus tinha um propósito na vida desse profeta, de usar ele para salvar o povo. Mas Isaías iria viver ainda esse processo. E nesse tempo, Deus, ele quer salvar o seu povo. E ele busca esse homem chamado Isaías, que já o seu nome era um nome profético. Salvação de Javé, salvação de Deus. O seu nome já era profético. E Deus está procurando naquele tempo alguém que ele pudesse falar algo para poder falar para o povo. Alguém que tivesse uma força, uma coragem, tivesse uma determinação, tivesse uma certeza do seu chamado. Isaías ainda iria passar por um processo de purificação e santificação. Isaías ainda iria entender o chamado de Deus para a sua vida. E aí o tempo foi passando, e nada de pessoas se colocar na brecha em temor a Deus, para ser diferente daquele povo, que o próprio Isaías falou, que ele vivia junto com o povo de lábios impuros. E ele fala que ele vivia no meio desse povo. Era costume, era normal viver no meio de um povo de lábios impuros, até para falar de Deus. Eles não tinham humildade e nem praticavam justiça. Porque quando se fala de justiça própria, todo mundo quer. Mas quando é fazer justiça para alguém, muitas pessoas não sabem o que é isso. Porque eles querem bem para eles, mas não para o próximo. Era uma justiça própria. Porque uma justiça que vem de Deus faz você entender que pessoas também precisam de ser justificadas, perdoados, amados, ajudados. As pessoas estão vivendo como era nesse tempo, uma avareza, uma presunção. Eles faziam dentro deles o seu próprio Deus, seu pensamento, a sua vontade, o seu querer, a sua autojustiça, suas posições diante da sociedade. Isaías reconhece isso. Em que lugar que ele está vivendo, em que geração, em que tempo que ele está vivendo. Mas nesse momento há um impacto em toda Judá. Nesse momento Judá vai parar, porque esse rei Uzias veio a falecer. E todo Judá teve aquele impacto. Porque tem pessoas que acham que é imortal, que pode tudo. Aqui fala-se de um rei
um homem de autoridade, posição, bens, poder. Chegou o dia desse rei, onde muitos não esperavam, porque o rei tinha tudo bem melhor. Esse rei Uzias. Isaías, por fazer parte dessa nobreza real, Isaías gostava muito do rei Uzias. E quando a Bíblia fala, Isaías está muito triste na morte do rei Uzias. Houve um impacto em sua vida. É quando as pessoas abrem o coração, amolecem o coração. É quando as pessoas refletem sobre a vida. Mas se morreu alguém famoso, imagine nós, né? Morreu alguém de bens, de posse. Imagine deles os pequenos. Eles começaram a refletir sobre a própria vida. Isaías está sentindo. E nesse momento de tristeza, acontece isso. Foi no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Olha o que ele começa a ver. Algo diferente, em meio a tristezas e dores. E nesse lugar, ele está vendo algo, sabe, sobrenatural. Ei, Deus está procurando pessoas assim, para acreditar em algo maior, em algo mais. Acreditar no que vemos, está bom. Mas Deus te bate. Que abrir teus olhos, teu entendimento, para você crer em algo maior na sua vida. Você não é o que você está vivendo hoje, ou passando hoje. Tem algo maior de Deus na tua vida. Aleluia! Tem algo maior. Glória a Deus. Nesse tempo que Isaías está vivendo isso, e ele tem essa visão do alto trono. Olha o que ele vê. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Para onde eles olhavam, desses anjos, serafins, para onde eles olhavam, eles contemplavam a santidade de Deus. E eles olhavam para os 4 cantos. E eles falavam do que estava vendo. O que eles viram? A santidade de Deus. Aleluia. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías ouve os serafins falar sobre isso, sobre o que estava vendo. As pessoas precisam aprender. Você tem algo dentro de você, ou você vê coisas ruins ou coisas boas, ou você vai ver apenas as coisas terrenas ou as coisas celestiais, espirituais. A Bíblia diz que os espirituais discernem bem as coisas espirituais. Então, os serafins estavam contemplando a santidade de Deus nos 4 cantos da existência do teu trono. Quantas pessoas aprenderam a entrar na sala do trono? Porque Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo.
Aleluia. É glória a Deus. Jesus rasgou, dando acesso a mim e a você ao trono de Deus. E nós podemos entrar na sala do trono de Deus com a autoridade e a ousadia que o Espírito Santo nos concede. Aleluia. Isaías é um livro aí escuro. Ele contempla e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha o que eles viram. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus tem levantado de geração a geração pessoas para que Ele fale, e ela vai e fala o que Ele mandar. Entenda os propósitos de Deus. Deus não vai dar uma palavra para que você não fale. Deus não vai te chamar para fazer uma coisa e você não vai fazer. Quando a pessoa não faz é porque não entendeu, porque não quer, acha isso ruim. Servir a Deus em um ministério, servir a Deus em um chamado, servir a Deus em um propósito. Deus estava procurando alguém para que o ajudasse. Sabe de que forma? Entendesse a sua vontade, o seu plano, o seu propósito, para poder falar para o povo o que ele estava vendo que o povo estava fazendo. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus, nada. A gente é limitado no que vemos e sabemos. Deus sabe muito mais. Então Deus estava procurando alguém. E de repente Isaías foi buscativo nessa visão. Ele falou que viu. Quando buscativo nessa visão, ele começa a reconhecer quem ele é, a sua pequenez, quem ele quer para poder ver. E ele grita: ai de mim, que vou perecendo. Vi, ele contemplou a glória do Senhor. E ele disse assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Deus abre os olhos de alguém, é para mudar esse alguém. Quando Deus traz entendimento para alguém, é para fazer a pessoa realizar coisas. Entendimento é para isso. Tem gente que sabe demais e não produz. Tem gente que sabe demais e não faz nada. O que nós precisamos saber é o que Deus quer que nós venhamos fazer. Deus mandou Noé fazer muita coisa. Faz uma arca. Foi feita. E Deus fez justiça através daquilo que Noé fez. A justiça para toda aquela humanidade foi a construção daquela arca. E só entrou Noé e sua família. As pessoas estão vendo o natural, mas não estão vendo o espiritual. Deus salvando, Deus libertando, Deus curando, Deus transformando, vida por vida, pessoa por pessoa. As pessoas querem um momento,
querem algo passageiro que alimente sua carne. Nós precisamos que a nossa alma esteja de pé, firme, porque a alma que pecar, essa morrerá. Precisamos de um espírito inabalável para esses dias que estamos vivendo na terra. Deus está falando com este homem, e Ele traz sobre ele a responsabilidade do que ele estava acostumado a viver, no meio de um povo de lábios impuros, e aquilo para ele não era nada, era normal. Eu também sou assim, mas ele tem essa visão. Ainda desse jeito, é a misericórdia de Deus, é o conhecimento de Deus sobre a vida de alguém que iria atendê-lo, que iria receber o chamado. Tem pessoas que ainda estão no mundo, mas serão chamados para uma grande obra. Aleluia! Tem muita coisa para ser feita. Deus tem dons e talentos para dar para muitas pessoas. Coragem. Deus precisa de pessoas corajosas que não briguem com ninguém, mas que decida, faça as coisas, quer o povo gosta ou não. Homens e mulheres decididos a servir a esse Deus Todo-Poderoso. E Deus estava vendo isso. Mas olha só o que aconteceu, né, na vida desse homem chamado Isaías. Mas um dos serafins voou para mim, olha que glória. Tanto eles levei e abandonou e o quemeram. Aleluia. Glória a Deus. Trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Olha, onde está? No altar. Deus tem isso. E como ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu coração. Oh, houve uma ação sobrenatural na vida de Isaías. Aleluia. E aquilo que veio em seus lábios é poderosa, é suficiente, capaz de tirar a iniquidade do ser humano. É capaz de fazer isso, tirar a iniquidade do ser humano e purificar de todo o pecado. Olha o que tem no céu de Deus. Aprenda a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas estão tão com pesar nos olhos, na mente e no coração, que não conseguem enxergar a grandeza de Deus, aquilo que já fez e muito mais irá fazer na vida de quem crê. É isso que Deus quer. Esse poder. Deus está querendo pessoas que o ajudem, pessoas que recebam um chamado pelo entendimento, entender o seu chamado, a missão que Deus te deu.
ficar na vocação que for te chamar. Tem gente fazendo coisas que Deus não te chamou. Quer fazer algo que o outro está fazendo, mas aquilo que Deus mandou eles não faz. São servos negligentes. Estou fazendo errado. Eles preferem ouvir o homem, a lei, o costume, do que a Deus, a quem pode fazer todas as coisas. Ouça a voz de Deus. Aleluia. Ele lhe chama para um propósito. Isaías recebe essa brasa viva que tinha toda a iniquidade dentro dele. Ela é tirada. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o mal vai embora. Não tem lugar para outra pessoa dentro de alguém. Quando o Espírito Santo entra, ele está ali para te defender. A tua casa não está desordenada, vazia, sem quem possa arrumar. A sua casa não é uma bagunça. A casa interior, a casa que é o ser humano, não habita o mal e o bem. Ou você é mal ou você é boa. Deus não faz de você duas fontes, amarga e doce. Você precisa saber o que você é diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos teste, nos coloca diante de Deus como somos. Então queira ver o soube em andarços. Isso está acontecendo. Deus está tratando com essa pessoa para um propósito maior que ele nem imaginava. Existem pessoas assim que nem imaginam o que Deus vai fazer através dele, através dela. Eles nem imaginam. Estão tão conformados com a iniquidade do povo que acabam se vendo do mesmo jeito, acabam se acomodando do mesmo jeito. Quer ser igual a todo mundo. Quer ser igual a todo mundo faz, todo mundo erra, todo mundo mente, todo mundo peca, então você também. Isaías entendeu quem ele era e aonde ele estava e o que ele estava fazendo. Foi aonde que Deus trabalhou na vida dele. É aonde que o Senhor começou a mudar. O versículo 8, depois disso, depois que a iniquidade saiu, depois que ele foi purificado, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele ouviu essa voz, e quantas vezes Deus está usando o pregador, a pregadora, chamando pessoas para ter essa vida mudada. Deus continua nos dias de hoje procurando pessoas que queiram ter essa missão, que queiram ser pregadores, que queiram ser anunciadores de boas novas. Não é animador, não. Não é pessoas que vêm para o púlpito para brincar com a mente e o coração das pessoas, não. Satisfazer a vontade humana, carnal do
de palavra em mim, para a alma e por espírito. Fortalecimento para agir, para se levantar, para fazer a diferença. As pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com as suas coisas, com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Estão ansiosos, inquietos, inseguros, incertos, e esquecem de um chamado. Esquece do que Deus chamou. Esquece dos propósitos de Deus. Finge que Deus não está vendo. Finge que Deus não está ouvindo. E Deus está todos os dias. Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Deus insistindo no chamado. Talvez Deus está te chamando novamente, para você pôr a mão no arado novamente, para você lembrar onde deixou o primeiro amor, para você lembrar onde deixou as primeiras obras. Talvez Deus está te chamando hoje. Lá para você voltar aos caminhos do Senhor, para exercer o ministério que uma vez foi confiado a você. Tem como voltar, tem como recomeçar, tem como dar o início novamente e continuar olhando para frente e não para trás, esquecendo o que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Isaías está aqui em seu tempo, vivendo o processo do dia do chamado, do dia da missão, do dia que Deus veio e falou com ele. Ele está ouvindo Deus dizer: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías está ouvindo que até agora não achei, tenho procurado. E Jesus falou que o Pai tem procurado os seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tem gente que se atém apenas em adorar, em louvar, em cantar, mas os seus adoradores, que adoram a Deus em verdade, em espírito, faz a vontade de Deus, fala do que Deus quer. Muitos estavam ouvindo, mas não entendiam nada. Ouve e nada sabem. Muitos estavam vendo, mas para eles era como nada. E Deus estava falando através da vida deste profeta. Uma vez que se entende, se levanta para fazer, é uma ordem de Deus. Aleluia. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 71, ele disse assim: foi-me bom ter sido afligido, porque aprendi, Senhor, a tua lei. Tem pessoas que estão sendo afligidas e não aprende nada, não entende nada, não escuta nada, não faz nada. Mesmo sendo afligidos,
foi bom eu ter sido afligido. Produziu um aprendizado na vida dele. Deus quer ensinar, Deus quer falar o que fazer. Deus quer ensinar o que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Quando você busca caminhos para você, você se perde. Porque há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim desse caminho é morte. Isaías, ele está aqui diante de Deus, é o tempo dele, é o dia dele, é o momento dele. Ei! Deus está te chamando para conversar, para falar com você sobre o seu chamado, a missão que Ele quer. Ele conta com você. Glória! Aleluia. Aleluia! Ele quer a tua ajuda. Se você não ajudar, Ele continua sendo Deus à procura de alguém para ajudar. Glória a Deus. E Ele encontra. Ele vai lá fora. Quando pessoas estão dentro da igreja, que não se apresentam como obreiro aprovado, do que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ele vai lá fora. Deus está dando um privilégio para você, e você rejeita, está sempre rejeitando. Deus está te chamando para governar, para liderar, e você está dizendo: manda fulano, manda ciclano. Deus está te chamando para encher você do Espírito dele, da autoridade, e você está falando: agora não, estou ocupado, estou cansado, estou cuidando dos meus negócios. Deus vai botar outra pessoa no teu lugar, melhor do que você. Melhor do que você. Lembra da rainha Vasti? Era uma rainha, tinha uma posição. Era uma mulher muito conhecida. Ela tinha um talento que agradava ao seu rei. E ela era conhecida por esse talento. Dançava, que era uma maravilha. Algumas pessoas interpretam erradamente isso. Mas Vasti tinha um reinado, era uma rainha. Com as próprias mãos dela, ela destruiu tudo. O rei manda chamar para que apenas dançasse. Uma dança daquela época que agradava as pessoas. Não é nada que você vê hoje de imoralidade. Mas ela disse que não iria. Também estava tendo o seu banquete, as suas festas, com as suas mulheres que trabalhavam para ela, com as suas amigas. E por causa disso, dela não entender, não obedecer, foi colocado outra melhor do que ela em seu lugar, para reinar, a Radassa, conhecida como Esther. E reinou por permissão de Deus para ajudar o seu povo em um tempo oportuno. Deus está procurando pessoas, Aleluia. que saibam o seu tempo, o seu momento e o seu chamado. Deus está procurando. Jesus falou que Ele está procurando os seus adoradores. O que é adorar a Deus? Fosse só cantar, louvar, não é mais do que isso. O que agrada a Deus é você fazer a vontade de Deus. Não é um sacrifício.
que agrada a Deus é a obediência. Quantas pessoas estão falhando em agradar a Deus porque não obedecem? Se justificam para não obedecer. Tem a obra de Deus como algo que não é nada. Tem o chamado de Deus, dons, talentos, revestimento. São cheios do Espírito Santo para fazer o que quer. Não é isso. Tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Mas é para você fazer o que Ele determinou. Aleluia. O que Ele tem como planos. Porque nenhum dos planos, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Não pode. Porque Deus é Deus. Isaías está aqui vivenciando. Quando ele entende que Deus procurava alguém para fazer aquela missão de falar com o povo, e ele sentiu algo dentro dele. Tem pessoas que precisam passar por esse processo de ser tirado dentro deles a iniquidade e ser purificado de todo o pecado. Porque o que purifica a nossa vida é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Tem pessoas que precisam de passar o processo para entender o que Deus está falando. Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus de realizações. Ele quer salvar a humanidade. O tempo está acabando. Os tempos são findos. A iniquidade tem esfriado o amor de muitos. Ela domina o coração do ser humano. Não ama, não perdoa, se justifica para não perdoar. Mas eu não estou errado, eu estou certo. Oh! E Deus está olhando, ele te tem algo para usar, independente da condição daquilo que fizeram para você. Quando você não conseguir perdoar alguém, você olha para Jesus, lá naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esteja pronto para Deus te usar para essa geração. Levanta-se. Decida. Toma uma posição. O que mandou beber sobre nada. É esse momento de entender o que Deus está falando. Isaías fala assim: então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você quer mesmo chamar? Você quer mesmo ser um pregador? Um anunciador de boas novas? Apresenta-se a Deus como quem entende a vontade de Deus. Não é vir para a igreja e fazer a tua vontade, não. Não é vir para a igreja e querer mandar, querer falar o que você quer, não. Vem para a igreja para aprender o que Deus quer da tua vida. Porque a igreja está ensinando. As pessoas estão fugindo da direção, da vontade de Deus, fugindo do ensino, fugindo da leitura, fugindo da casa de Deus, para preencher vazio. Não vai. Então, igual pessoas que estão indo buscar outras coisas para preencher vazio. Vive um momento, daqui a pouco está vazio de novo. Vou beber, vou usar droga, vou fazer isso, fazer aquilo, para preencher. Eles precisam estar preenchidos, e eles vão buscar em lugares errados, coisas erradas, que acabam e muito mais destrói. Estão buscando uma dose
estão buscando algo. E tem muitos cristãos assim, atrás de alguma coisa, e vem se posicionar, deixa Deus encher, deixa Deus dar o dom, deixa Deus dar talento, é dele, me dá para quem quer, para quem crê, para quem diz, eis-me aqui. O Isaías entendeu a voz de Deus, aquilo que Deus estava falando. Ele se apresentou, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha o que está falando aqui. Então disse ele: vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Você está entendendo o que é um chamado? Olha todo esse processo. O que Deus manda Isaías fazer para falar para o povo. Senhor, eu, não há problema. As pessoas não vão gostar de mim. As pessoas vão ficar zangadas comigo. Não. Olha o que Deus mandou falar. Entendo que Deus manda você falar. Entendo que Deus manda você falar para alguém. Isso é você falar agora. A decisão é da pessoa, não é sua. E nem força ninguém, nem obrigue ninguém a nada. Fale e deixe a pessoa refletir e decidir o que eles querem para a eternidade. Se é com Deus ou sem Deus. Eles estão entendendo o povo, dizendo que todo mundo vai estar com Deus. Estão entendendo o povo. Fale a verdade. Para estar com Deus, tem que se arrepender, tem que buscar a Deus, tem que ser diferente. Para entrar no céu de Deus, tem que deixar o pecado, tem que deixar a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Tem gente que nem sente, eles acabam acreditando na própria mentira. Teu pai da mentira é o diabo. Eu não sei o que as pessoas estão pensando na vida. Estão enganando, sendo enganado. Ei, a tua fé é você em Deus. Porque a única coisa que agrada a Deus é a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória. O poder de Deus para mudar o ser humano. O poder de Deus. O poder de Deus para mudar o ser humano. Isaías, ele cumpriu o seu ministério bem claro, 47 anos cumprindo o ministério, cumprindo a missão de preparar pessoas para ensinar, como escola de profetas, pessoas que falam de Deus, pessoas que falam das Escrituras. Isaías, ele, nesse tempo dele,
profetizando em Judá, e ele profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Entrava rei, sabia rei, o profeta estava ali, com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. O profeta estava ali. O rei entrava, outro entrava, Isaías estava ali. Foi o que mais falou do Messias, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. E aí ele depois desse encontro, ele teve uma amizade, uma intimidade com Deus. Ele teve revelações, visões. Ele teve um conhecimento para aquilo que deveria falar. Quando Deus chama alguém, é para falar dele, não é das pessoas, da denominação, de alguém, de si mesmo, não. Para falar de Deus. Deus vem nas nossas vidas para chamar, para acrescentar, para realizar coisas maiores em nossa vida. Isaías também ele era chamado um profeta, como um profeta evangelista. Ele estava ali sempre indo aqui e ali, ensinando, falando. No Novo Testamento, 22 vezes falaram do nome do profeta Isaías. Falaram do nome de Isaías. Salvação de Javé. Salvação de Deus para essa geração. Quando nós buscamos essa inspiração, esse mesmo Deus está procurando. Tu estás aonde? Tu estás aonde? Tu sabes que Deus te vê, e Ele está te chamando para uma missão, para você falar dele, não de si, não de ninguém, não de uma denominação. Tem gente que fala da sua denominação, mas não fala de Deus, do amor de Deus, dos planos de Deus. Isaías precisava falar aquilo, porque o rei da Síria estava por vir, aquelas ameaças iriam acontecer. Deus queria que a palavra chegasse ao coração das pessoas e as pessoas se arrependessem. Tem gente que se arrepende de nada, faz errado, fala coisas erradas, fala de A, de B, de C, não se arrependem de nada. Deus quer que o povo se arrependa para poder receber a sua direção, algo novo, purificação. Primeiro Deus quer tirar, sarar, tirar a iniquidade dentro do ser humano. Porque a iniquidade é que tem arrancado o amor do coração do ser humano. Está vendo maldade no mundo? A iniquidade é o pecado que está fazendo isso. Arrancando o amor do coração do ser humano. Estão perdendo o ânimo para tudo. Não tem ânimo, não tem sentimento, não tem vontade. Não é isso que Deus quer para a humanidade. Não é isso. Se Deus te chamar, Ele pode contar com você. Se Deus essa noite te deu um sonho e um chamado, Ele pode
vocação, ser pastor, ser chamado por Deus é muito mais do que tudo isso. Eu fico olhando algumas pessoas que às vezes não têm noção de um chamado, não têm noção de um compromisso, uma aliança com Deus. Isso é inquebrável. Quando Deus te chama, Ele te dá o que falar. Se você não tem o que falar, você ainda não atendeu o chamado de Deus. Deus está te chamando para que essas coisas sejam faladas. Aonde você estiver, fale daquilo que Deus mandar, daquilo que Deus te ensinar. Isaías não fez um chamado próprio, ele cumpriu a vontade de Deus. É tão lindo quando eu vejo, a palavra do Senhor mostrar Jesus. Por isso que ele falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vejo Jesus falando: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele a quem me enviou. Eu vim falar do que eu vejo. Aquilo que eu vejo no céu é isso que Deus quer aqui na terra. Eu vim cumprir a missão. E ele foi até o fim e ele disse: está consumado. Foi até o fim, irmão. Foi até o fim, acabou, ainda não, levanta. Vai até o fim. Só acaba quando nós vemos o bom combate acabando, como Paulo viu. Paulo, quando viu, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me aguardar a coroa da vida. Só acaba quando você vê o fim de todas as coisas. Então arruma tempo para servir ao Senhor. Aprenda a remir o tempo. Se você não conseguir governar 24 horas do seu dia, você jamais vai governar uma semana, um mês. Você nunca vai poder fazer nada para Deus. Você está sempre falando depois. Quando eu fizer isso ou aquilo, quando eu tiver isso ou aquilo, você está sempre falando depois para Deus. Depois, muitas das vezes, ele vira tarde demais. Aleluia. O depois, muitas das vezes, vira tarde demais. Isaías entendeu a vontade de Deus para esse tempo. O que Deus quer de nós nesse 2026? O que Deus quer de nós para essa geração? O que Deus quer de nós para esse tempo? Fixe seus olhos em Deus. Independente da guerra, independente da batalha, independente da situação que você possa estar vivendo, mas fixe os seus olhos. O rei diz: Senhor, os meus olhos estão postos diante de ti, diante de ti. Fixe os seus olhos diante do Senhor. Tudo vai passar, o céu, a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Deus é fiel com a sua palavra para fazê-la cumprir na sua vida.
Deus está te chamando. Acredite, confie nele. Porque o Espírito do Senhor está batendo na porta do teu coração. Daquilo que Deus tem para fazer através de você. Aleluia. E muitas das vezes você sabe disso. E você está falando, é verdade. Você sabe que Deus quer algo maior para a sua vida do que você acha, do que você pensa, que é melhor para você. As suas escolhas são pequenas, ainda que seja boa, ainda que seja importante, ainda que traga um benefício para a sua vida, mas as suas escolhas são pequenas diante da vontade de Deus para a tua vida. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. 47 anos ministrando, falando a vontade de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus pode contar com você. Você sabe que pode contar com Deus, mas Deus pode contar com você. Ele precisa da sua ajuda, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um chamado aí, tem uma missão, tem um propósito de Deus na sua vida. Fale com o Senhor nesse momento. Você que está nos vendo, nos ouvindo, você que está aqui nessa noite, veja algo maior que Deus tem para você. Ouça o chamado. Como foi o teu encontro? Como foi que você chegou a uma igreja? Qual é a sua história? Como você entende a obra de uma igreja? Como você entende o ministério? Se está te faltando saber, busque para que Deus cumpra algo na sua vida, para que Deus traga como realizações sobrenaturais em sua vida. Ele quer que você vá dormir em paz e acorde em paz. Deus quer que você tenha sonhos que vai direcionar a você a fazer alguma coisa. Deus quer que você saiba muito mais do que já sabe. Porque se você souber o que Deus quer, e se você fizer o que Ele quer, haverá recompensas para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. E se você qualificar um profeta, em qualidade de profeta, você receberá galardões de profeta. Se você qualificar um justo, na qualidade de justo, você receberá galardões de justo. Se você der um copo d'água a um dos pequeninos de Deus, tu não ficarás sem a tua recompensa. Aprenda a fazer aquilo que se entende. Se há qualidade de alguém dentro de você, faça alguma coisa boa, porque isso virá novamente para você. Plante o bem, você colhe o que planta. Oh, aleluia! Pai, em nome de Jesus, tome tuas mãos, tua igreja, teu povo, teus filhos, da força, graça.
Pai, eu oro e peço a tua bênção para cada um dos seus filhos. Que o Senhor fale a cada coração, a cada vida, e haja os cuidados do Senhor para com o teu povo, o ministério, o chamado, a missão, o propósito do Senhor, o desígnio do Senhor sobre cada vida. Essa noite, ó Deus, levante, meu Pai, aquela que o Senhor tem desígnio, tem propósito, levanta, meu Deus, para realizações. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, e peço a tua bênção. Derrama sobre nós, sobre as vidas, sobre os lares, as famílias. Senhor, abençoa, Senhor, cada lar, cada vida. Desperta, Senhor, o dom que há em cada um. Fale, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que pessoas sejam saradas nessa noite, para que pessoas sejam curadas nessa noite, para que pessoas sejam libertas nessa noite de toda a opressão. Senhor, eu oro, Senhor, por vidas sendo salvos, voltando ao teu aprisco, que eles que se afastaram, largaram, tiraram a mão do arado, venham voltar com direção do teu Espírito Santo. Seja nome, em nome, de volta para a tua casa, para o ministério, para a excelência, para obras maiores, para a dupla honra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, essa tua bênção ser conosco. Pai, quando os seus filhos voltarem aos seus lares, eles voltem assim, com a tua paz, com a tua graça, com as tuas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Recebam uma bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.